Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje, a nossa segunda aula da playlist de pronomes. Se você ainda não assistiu, eu vou colocar no final desse vídeo para que você possa assistir a nossa primeira aula. E é claro que eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e se ficar alguma dúvida, coloca nos comentários, se tiver alguma sugestão também. E se você tiver dúvidas de inglês, de processo de aprendizado, coloca aqui, porque isso provavelmente vai virar um vídeo aqui no nosso canal. E agora, vamos para o que interessa, vamos para a nossa segunda aula de pronomes. Vem comigo na nossa tela. É isso aí, pessoal, estamos aqui na nossa tela. E a aula passada nós identificamos um pouquinho o que são os pronomes e a gente viu que tem classificações de pronome. Na nossa aula, nós falamos sobre na nossa primeira aula, nós falamos sobre o pronome subjetivo e os pronomes de objeto. Hoje, nós vamos falar sobre pronomes possessivos, apenas sobre os pronomes possessivos, porque é uma matéria bem importante para vocês, então é conteúdo suficiente para a aula de hoje. Os pronomes possessivos, pessoal, tem duas classificações diferentes. Nós temos o pronome possessivo adjetivo e o pronome possessivo subjetivo. E Thalita, por que você está falando esses nomes? A gente precisa decorar? Não, vocês não precisam decorar a gramática porque você não precisa dela para falar. Mas às vezes você quer aprofundar um pouquinho mais no assunto, às vezes você é professor, ou enfim, você quer buscar mais atividades para praticar mais esse assunto depois da explicação. Eu gosto de colocar o nome porque facilita para você procurar depois. Mas confesso que eu gosto de gramática, sou piolho de gramática, gosto de aprender. E percebo que isso em alguns momentos, quando a gente já tem um inglês um pouco mais avançado, pode ajudar você na identificação de algumas coisas, tá? Então, para quem tá começando, isso eu já falei no vídeo 1, não é uma necessidade, não é o que vai fazer diferença para você, mas quando a gente começa a avançar, ele vem para lapidar o nosso inglês, tá? Então, vamos lá para os nossos pronomes. A gente vai começar pelo pronome adjetivo possessivo. E para que eles são usados? Como que a gente identifica esse pronome? Para que ele serve o pronome adjetivo possessivo? Eles são usados para indicar a posse de algo. Eles vão variar também conforme a pessoa que detém e os objetos, o número desse objeto que a pessoa tem. E por que a gente está falando isso? Porque quem é o sujeito que detém? É o possuidor. Meu carro, seu carro, o carro dela, o carro deles, o nosso carro, tá? Então, eu estou identificando a pessoa. E a segunda parte é o objeto. É um carro? São vários carros? É um objeto feminino, masculino? Porque isso importa no português, na verdade, tá? E aí, vamos lá para nossa tabelinha para que vocês entendam um pouco melhor. Então, olha que maravilha! Nesse momento é que eu falo para vocês que o inglês é mais fácil no sentido de ser mais simplificado. Todas essas palavras, conseguem observar? Por exemplo, a primeira linha aqui, meu, meus, minha, minhas. A gente vai substituir apenas pela palavra my. Exatamente, apenas a palavra my. Então, masculino, singular, masculino plural, feminino singular e feminino plural. Essas 4 palavrinhas serão substituídas pela palavra my, ok? Então eu não vou ler todas as traduções, mas eu acho legal você observar isso aqui. Por que eu coloco todas? Porque quando fazemos a tradução de um idioma para outro, seja português, inglês, inglês, português, a gente precisa ter essa flexibilidade. Então, se você aprendesse que my é meu, e por algum motivo você lesse um texto, minhas casas, você fala, minhas casas, mas não tá fazendo sentido para mim, né? Não consigo traduzir essa palavra. E na verdade é a mesma, my. Ou seria o inverso, my houses are white. Minhas casas são brancas. Então, você sabe que é minhas, porque no português casas é uma palavra feminina e está no plural. Então, assim a gente vai fazendo essa troca, tá? Então, eu quero que você observe aqui o significado dessas palavras e a gente vai ler a pronúncia dessas... A pronúncia aqui em inglês, tá bem? Então, vamos lá comigo na pronúncia? Lembra de repetir em voz alta depois de mim? My... our, your. Lembra que you é você ou vocês em inglês? Vai funcionar o mesmo aqui. Vosso, vossa a gente quase não usa,
mas é legal de aprender, né? Então, your é a mesma coisa, seja para singular ou plural, tá? Her, his, their, it. It's é aquele pronomezinho que a gente aprendeu que é para o singular quando estamos falando de animais, ideias, objetos, tudo aquilo que não é um ser humano, mas que esteja no singular, ok? Então, se for singular, a gente usa its, ok? Então, mais uma vez na pronúncia comigo lá do começo, my, our, your, her, his, their, its. Muito bem, pessoal. Vamos para alguns exemplos bem simples, tá? Então, olha lá. Meu carro masculino singular faz diferença para o inglês? Não. Então, my car. Vou aumentar a letrinha aqui. My car. Então, singular ou plural não vai fazer diferença para o inglês, tá vendo? Ó, my car. E meus carros? My cars. Meus carros. Então, o que é que foi para o plural aqui? O objeto, tá? Sua blusa, a tua blusa, vossa blusa, ok? Your blouse. Your blouse. Sua blusa. Se eu quisesse falar suas blusas no plural, your blouses. Suas blusas. Tá bem? Então, o que foi para o plural aqui é o objeto. E nós sim teremos uma aula sobre plural, porque nem todo plural segue a regra aí. A gente tem exceções tanto no português quanto no inglês, como por exemplo, lápis. A gente é a mesma palavra para o singular e plural no português. E no inglês a gente tem essas exceções também, tá? De regra geral, de uma forma mais simplificada, a gente acrescenta o S. Mas tem outras regrinhas aí no inglês, tá? Assim como no português. O que eu quero que vocês observem aqui é que seja masculino no singular, masculino no plural, feminino no singular e feminino no plural, no inglês não faz diferença, tá vendo? Fica sempre o mesmo, ok? E aí você tem que observar quem é o sujeito. Meu, nós, meu, nosso, seu, dela, dele, deles ou delas, dele ou dela, tá? Então, é isso que você precisa observar. Continuando aqui, é claro que a gente trouxe uma atividade para vocês praticarem. Então, esse é aquele momento da aula que eu preciso que você pause o vídeo e que você tente fazer. Copia, volta ali, copia aquela tabelinha ou tira uma foto, né? Copiar a matéria nos dias de hoje é tirando uma foto ali da tela, mas copia, anota e desce aqui para fazer as atividades. Pausa o vídeo, faz, se permita errar, tente pensar primeiro, force o teu cérebro, afinal ele é um músculo, então force primeiro e aí depois você confere na sua tabelinha e é claro que eu vou fazer a correção também. Thalita, eu não conheço todas essas palavras, como que eu vou fazer? Eu quero que você se preocupe com o pronome possessivo que está grifado de amarelinho. Então, o teu objetivo é traduzir isso agora. Se você sabe a palavrinha que vem depois, excelente. Se você sabe o objeto, a posse, excelente, você pode colocar também. Mas se você não souber, não tem problema. E aqui no final, pessoal, as duas últimas frases eu coloquei, né, sinalizei em vermelhinho aqui, porque nós estamos falando de animal, tá? Não estamos falando de uma pessoa, os olhos dele, porque poderia ser um homem ou um animal, tá? Então, para que vocês possam praticar o outro pronome também. Então, pausa o vídeo e assim que você terminar, você dá play novamente para conferir as respostas. Vamos lá para as nossas respostas, então, pessoal. Minha família, my family. Nossa opinião, our opinion. Seu amigo, your friend. A casa
dela. E aqui, pessoal, eu sei que no português dela está no final da frase, porém, no inglês não vamos alterar a sequência, fica até mais fácil, fica sempre igual, tá? Primeiro vem o dono e depois vem o objeto possuído ou a pessoa, enfim, tá? Então, a casa dela, her house. O livro dele, his book. O erro deles, their mistake. Minhas cidades, my cities. Então, aqui a gente tira o Y do city e colocamos o IES, tá? Mas isso é assunto para outra aula. Nossas caixas, our boxes. Suas flores, your flowers. Os filmes dela, her movies. Os cavalos deles plural, their horses. Os brinquedos deles, their toys. E aqui eu quero trazer um parêntese para vocês aqui, pessoal. Their toys. Poderia estar falando das crianças, tá? Os brinquedos deles, das crianças, como também poderia estar falando dos brinquedos dos cachorros ou dos gatos. Vamos supor que você tenha 3 cachorros e você compra brinquedinhos lá para os cachorros, para se entreter. Quando nós estamos falando de coisas, animais, objetos, presta atenção porque isso aqui a gente erra muito. Quando estamos falando de coisas, animais, objetos no plural, a gente vem para o their, tá? Ou they. A gente volta aqui para a regra do plural. Então, o it ou its, que é a matéria que estamos falando agora, é apenas para singular. Coisas, objetos, animais no singular, ok? Their toys. Os olhos dele, então a gente tá falando de um animalzinho aqui, its eyes. E a casa dele, its house, ok? Então, espero que você tenha acertado. Se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu ajudo você a tirar essa dúvida. Mas é isso aqui, tá, pessoal? E precisa de prática. Pratica. Se precisar, amanhã volta nesse vídeo. Vem aqui na parte dos exercícios, tenta mais uma vez. E lembre de repetir em voz alta. Que é o que a gente vai fazer agora mais uma vez. Vamos ler todas as frases em voz alta para memorizar, ok? My family. Our opinion. Your friend. Her house. His book. Their mistake. My cities. Our boxes. Your flowers. Her movies. Their horses. Their toys. Its eyes. Its house. Show! Vamos pra frente e vamos para o próximo pronome, que é o possessivo subjetivo. Pronome possessivo subjetivo. Ele tem a função, pessoal, de evitar a repetição de algo que já foi esclarecido, tá? A gente vai ver alguns exemplos, isso vai ficar mais fácil. Eu trouxe alguns exemplos bem legal, bastante atividade para vocês, mas é para justamente evitar repetição do objeto, ficar repetindo a palavra carro, livro. Vocês vão entender melhor com os nossos exemplos, tá? E aí, é claro que tem uma mudancinha nas palavras. A gente não vai manter aqui essa mesma tabela. A gente vai mudar a tabela e nós vamos vir aqui. Funciona da mesma forma. A tradução é igual. A tradução é igual em português, tá? A primeira tabela que nós vimos. Porém, a gente muda no inglês. E vocês já vão começar a entender como é que funciona, ok? Vamos na pronúncia comigo? Mine. Ours. Yours. Yours. Hers. His. Theirs. Então, perceba que para theirs, yours, hers, yours, ours, o que a gente fez? A gente acrescentou um S.
E os únicos diferentes foram mine, que a gente muda completamente mine para my, e aqui his não muda, fica igual, fica a mesma palavra, porque não faria sentido acrescentar mais um S aí, né? Então, vamos para alguns exemplos aqui para vocês entenderem. Exemplos. Coloquei em português para ficar mais claro no português para você e aí a gente vai para o inglês, tá? Esse carro é meu carro, não seu carro. Muita repetição de palavra. Então, olha só. Esse carro é meu, não seu. Seu o quê, pessoal? Já está esclarecido na frase que nós estamos falando o quê? Do carro, tá? Esse carro é meu. Meu o quê? Meu carro. A gente já entendeu, nós já estamos... Essa informação já está esclarecida na frase. Ele vem justamente para evitar essa repetição. Mas percebam que no português, nesse caso, não muda a palavrinha. É a mesma, tá vendo? Esse carro é meu, não seu. Tá? No português a gente não precisa mudar, vai ficar igual, mas no inglês a gente vai mudar. Então vamos para um exemplo em inglês para ficar mais fácil para você. A mesma frase. This car is my car, not your car. Percebem a mesma repetição, só que o primeiro carro a gente tem que falar, né? A gente tem que deixar claro o objeto na frase. Então, esse carro é meu, não seu. Então, my car vai ser substituído. My car vai ser substituído apenas pela palavra mine. Your car vai ser substituído apenas pela palavra yours, tá? This car is mine, not yours. This car is mine, not yours. Certo, pessoal? Então, ele vem justamente para retirar essa repetição. This is my book, ok? Ou eu poderia simplesmente estar com um livro na mão e dizer this is mine. Por mais que eu não tenha falado na frase, as pessoas estão vendo que eu estou com um livro na mão, tá? Então, this is mine, not yours. Esse é o meu livro, não o seu. Eu não preciso dizer a palavra livro nesta situação, porque estamos vendo o livro. A gente sabe do que se trata o objeto, ok? Inclusive, boa dica aqui pra vocês, tá? Love Does Bob Goff. Ele tem em português O Amor Faz. É lindo esse livro. Se você tiver com inglês mais avançado, aconselho. Muito rico de vocabulários. E as histórias são lindas, bem divertidas. No primeiro capítulo eu chorei, no terceiro eu dei gargalhada. Então, vale a pena a leitura do livro. Continuando, se fosse mais de um livro, tá? Então, these are my books. These are mine. Então, vamos supor que eu cheguei na sala de aula e tenho os livros na mesa. Eu pego os livros na mão e falo, these are mine, not yours. Estes são meus, não seus. Então, a pessoa sabe o objeto, a informação que está se dizendo, porque eu estou com os livros na mão, tá? Nesse caso, não está implícito na frase, mas a pessoa está olhando o objeto. Agora, vamos supor que não estivesse dessa forma e a gente quer falar o objeto em si, né? Então, look at these dogs. Mine is the biggest one. Olha esses cachorros. Meu cachorro é o maior. Então, ao invés de eu dizer my dog is the biggest one, uma vez que a gente já está falando dos cachorros, já estamos sabendo o que é a posse, a gente não precisa repetir o dog de novo. A gente simplesmente substitui my dog por mine. I like your dress. Do you like mine? Eu gosto do seu vestido. Você gosta do meu? Mine vem para substituir e não precisarmos repetir mais uma vez a palavra dress. Ok? So, I like your dress. Do you like my dress? Não precisa repetir. Então, substituam my dress por mine. Ok? E é claro que eu trouxe várias atividades para vocês, porque eu sei que essa é a parte do possessivo que a gente geralmente tem um pouco mais de dificuldade. Então, assim, eu quero que vocês pausem mais uma vez o vídeo e façam as atividades, ok? O que é a atividade agora? Eu só quero, claro, se você quiser copiar toda a frase, fique à vontade, mas eu só quero que você substitua essa frase, o possuidor e o objeto,
pelo que nós acabamos de aprender aqui. Então, ó, ao invés de dizer my dog, dizemos mine. Ao invés de dizer my dress, dizemos mine. E a tabelinha tá aqui para que você copie, tá? Faz ali, pausa o vídeo, erre, se permite errar e já a gente vai voltar fazendo a correção desse exercício. Isso aí, pessoal, espero que você tenha pausado o vídeo para tentar e vamos fazer a correção. Então, aqui, I found my keys, but not your keys. Então, ao invés de dizer but not your keys, a gente vai dizer but not yours. Exatamente. Tá? Então, I found my keys, but not yours. Porque a gente já sabe que estamos falando das chaves, ok? He found his phone, but she couldn't find her phone. Não precisa repetir o her phone. A gente vai dizer apenas hers. He found his phone, but she couldn't find hers. Hers what? Celular. A gente já falou qual é o objeto que estavam procurando. Próximo exemplo. Vamos fingir que a gente está em um grupo aqui, estamos olhando no Google Maps as casas, ver se a gente acha. E aí eu falo para você. Here is your house. Our houses are over there. Então, aqui está a sua casa. As nossas casas, tem eu e mais uma pessoa, estão logo aqui. Tá? Então, a gente vai substituir our houses por ours. Tá? Então, here is your house. Ours are over there. Então, percebe que a gente não precisa repetir a palavra casa, porque já sabemos do que se trata. Tá? Próximo exemplo. Your candles are great. Our candles are terrible. As suas velas estão ótimas, as nossas velas estão terríveis. Precisa repetir o candles? Não. Então, a gente vai trocar our por ours, tá? Então, your candles are great. Ours are terrible. Aqui eu arrumei, tá, pessoal? Se você copiou, troca o red por blue no final aqui pra mim, por favor, tá? Então, all the books are red. Your book is blue. Preciso repetir your book se estamos falando de livros? Não. A gente já sabe o objeto, então a gente vai substituir your por yours. All the books are red. Yours is blue. Próxima atividade. I don't like cats, but I like your cat. Precisa repetir gato? Não, pessoal, a gente já sabe, a informação já está esclarecida, isso mesmo. I don't like cats, but I like yours. Pronto, simples. These are not their socks. Their socks are bigger. Estas não são as meias deles. As meias deles são maiores. Não precisa dizer as meias deles. Poderia dizer apenas as deles são maiores, tá? Então, their socks vai ficar theirs. Theirs are bigger. So, these are not their socks. Theirs are bigger. E, por fim, última atividade aqui. They didn't like her opinion. Did you like their opinion? Eles não gostaram da sua opinião. Você gostou da opinião deles? Não precisa da palavra opinião, porque já está esclarecido do que estamos falando, tá? Então, they didn't like your opinion. Did you like theirs? Você gostou da deles? Da o quê? Da opinião, que é o que estamos falando, tá? E aí, eu não sei se você percebeu, it's não entra aqui, não existe pro it's, tá? Então, a gente finaliza aqui. Eu espero que você realmente tenha pausado, que você tenha praticado, feito os seus exercícios e corrigido agora, tá? Se ficou dúvida, coloque nos comentários aqui embaixo e eu ajudo você. Mas pra gente finalizar, vou pronunciar as frases agora da forma mais simplificada e correta. O que eu quero dizer pra vocês é que a outra versão não está errada, pessoal, mas não é comum e não faz muito sentido, ok? Então, a gente vai praticar agora com o que está escrito em verdinho ali. Vamos lá comigo? Repita em voz alta. I found my keys, but not yours. He found his phone, but she couldn't find hers. Here is your house. Ours are over there. Your candles are great. Ours are terrible. All the books are red. Yours is blue.
I don't like cats, but I like yours. These are not their socks. Theirs are bigger. Bastante cuidado para não deixar de falar, tá? Theirs. They didn't like her opinion. Did you like theirs? E é isso aí, pessoal. Finalizamos mais uma aula. Foi mais rapidinho hoje, foi mais curtinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembra de curtir o nosso vídeo. Isso ajuda a entregar o nosso conteúdo de forma gratuita para outras pessoas que estejam aprendendo também. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as novas aulas. E se você conhece alguém que esteja aprendendo inglês, compartilha o vídeo também, galera. Thank you so much and see you around!